eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Nós sabemos que a nossa mensagem está sendo, para nós, essa mensagem é para nós, e está sendo estendida para outros. Tanto na internet como, que quero acreditar eu, como nós saímos daqui e encontramos com outras pessoas. Tem que ser assim, senão não faz sentido, amém? Glória a Deus. E a palavra, nós sabemos que mataram o Senhor Jesus, soltaram um bandido, mandaram matar ele. E aqui o discurso de Pedro para salvar os irmãos. E aqui é quase que o desfecho, tem a cura do coxo, que eles ficam maravilhados com o que aconteceu, aquele homem aleijado de nascença, né? E na autoridade que é no nome de Jesus e os discípulos, ele levanta e a Bíblia fala assim, o que vocês estão, a autoridade, o poder que é no nome dele, que existe uma fé que vem através dele, e a autoridade dele fez com que esse coxo ficasse assim, como vocês estão vendo, em perfeita saúde. Amém? É isso que a Bíblia diz aqui. E não dá para enxergar a atitude do aleijado depois de curado, não tem como ele se comportou depois, ninguém conseguia ver o aleijado ali. Porque a Bíblia não, cada palavra tem que acreditar do jeito que está aqui. A Bíblia diz assim, em perfeita saúde. Parece que ele nunca foi aleijado. Amém? É isso ou não? E isso, por que ocorreu? Por causa da fé em Jesus. O encontro dele com os discípulos, que estavam na autoridade de Jesus, fez com que aquilo pudesse acontecer. Sem os discípulos e sem a presença do Senhor ali, com eles, não. Amém? É o que diz o texto. Aí um milagre sensacional desse, e nós sabemos que vocês fizeram por ignorância, vocês e os príncipes de vocês, por ignorância, mas fizeram, mas ele exige de vocês agora que vocês se arrependam e se convertam. Não basta só se arrepender do que fez, mas tem que se converter ao Deus vivo. Amém? Então, claro que ele traz a memória deles, mexe com a consciência deles. Se arrependam. Amém? Essa palavra é para nós? É para nós? Então, responder o certo não salva ninguém. Mas a Bíblia diz que é viver o certo. Amém? Então, a Bíblia do Espírito Santo está fazendo você e eu, nós trazermos a memória do que nós temos que se arrepender. Amém? Você tem que se arrepender da tua vida anterior, ou você acha uma pessoa legal? Sempre foi. Você acredita que foi por causa dos teus pecados e os meus que ele foi para a cruz? Não é só acreditar que ele foi por causa dos meus pecados. Não, tu tem que lembrar a miséria dos teus pecados. Como você vivia. A Bíblia manda se arrepender do estilo de vida anterior, do teu estilo de vida. O problema está aqui. O problema está aqui. Eu ter a convicção que o Espírito Santo faz essa obra, ter a convicção que eu preciso me arrepender da miséria de vida que eu levava. Amém? A Bíblia é bem clara, se arrependa. Para uma mulher
Prostituta, se arrependa de ser prostituta. Do mentiroso, quem não é? Se arrependa de ser mentiroso. Se arrependa de ter sido um péssimo filho. Se arrependa de ter sido um egoísta a tua vida toda, só fazendo a tua vontade. Se arrependa por nunca tu quis saber de Deus. Se arrependa de tu nunca ter valorizado o teu Criador. Se arrependa de tu pensar que a tua vontade é que estava certa. Se arrependa porque tu nunca quis saber da tua alma. É isso. Amém? A Bíblia manda eu me arrepender. Amém? Amém ou não amém? Amém. E a Bíblia só não para nisso. Se arrependa. Se arrependeu? Posição de arrependido. Eu me arrependi, Senhor. Se converta a Deus. Se vira para lá. Não é se arrepender e ficar parado aqui, não. Vai para lá agora, para a presença do Pai. Se volta para Ele. Agora tu vai servir. Quem se arrependeu, se converta. Serve aos Deus vivo. Larga você. Larga esse mundo. Larga tudo e vá servir a Deus. Se converta a Deus. Amém, irmão? Não para por aí. Me converti, estou estagnado. Agora, me converti. Agora, acabou. Vira para lá. 100%. Se converta. Amém? 100%. Louvado seja Deus. E não para por aí. Amém? Amém ou não amém? Por que isso tudo? Para que sejam apagados os vossos pecados. Para que sejam apagados, riscados, para que sejam esquecidos, para que nunca mais vocês venham a se lembrar deles. Amém? Apagado toda a miséria de vida tua. Amém? Olha o processo. Louvado seja Deus. Amém? E com isso, e venham assim os tempos do refrigério. Amém? Do refrigério, por causa de quê? Pela presença do Senhor. Amém? Amém, irmão? A Bíblia bota algo aqui para nós entendermos, bota refrigério, por causa da presença. Então, todas essas atitudes que eu tenho que tomar, o resultado é o Senhor vir habitar dentro de nós. E com isso o refrigério chega. O refrigério é o bem-estar espiritual. É o consolo, é a satisfação da alma, é o alívio, é o aquecimento do espírito na alma. É a perfeita saúde que entra dentro de nós. Refrigério. As dores sumiram. Entrou uma nova vida por causa da presença dele. Sofrimento, não mais. Amém? Amém ou não amém? Então, o que acontece? A minha alma é preenchida com o que ela necessita. Essa presença bendita, maravilhosa. Foi por isso que a autoridade que levantou o coxo, eles viram em perfeita saúde. Aquele aleijado pedindo esmola, saltitava, pulava, entrou no templo, glorificando a Deus, por causa da presença do Senhor ali. Amém? E se uniu aos discípulos, entrou antes pedindo esmola, aleijado, agora junto com os discípulos, louvando, pulando, glorificando a Deus, e todos falando, olha o que aconteceu com ele, perfeita saúde. Amém? Esse Senhor se encontra aqui.
é Ele que tem falado conosco. Não pode ser diferente. Amém? No Evangelho de João, é por isso que a Bíblia diz assim: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Amém? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. O refrigério chegou quando Ele tira aqui, para que os teus pecados sejam apagados. E chega o tempo do refrigério, por causa da presença. Ele tira a dor, tira o sofrimento, tira a ansiedade, tira a depressão, tira tudo. Porque se Ele pode pegar um aleijado pedindo esmola, olhar para o tornozelo dele, lembra que a Bíblia fala para olhar para o tornozelo. O tornozelo dele era todo torto, todo ruim, não andava, os pés aleijados, ficou inteirinho, tudo no lugar, pulando. E com a minha alma e com a tua? Quem criou a nossa alma? O poder que curou os ossos, os nervos, os tendões, é o mesmo poder que criou a alma para curar a alma. É o mesmo. Amém? E por causa da presença dele, tem que olhar para você, todos têm que olhar para você, todos têm que olhar para mim e ver uma perfeita saúde espiritual. Amém? Porque Ele é o Deus encarnado, sustentador e governador de tudo. Que a qualquer momento, vocês estão vendo desmatamento, vocês estão vendo fogo pegando em um monte de lugar na queimada. Estão vendo? Vocês estão vendo a ameaça desses vulcões vir à tona? Estão vendo? Amém? Ele que governa tudo. Se ele se irmar, vou inundar um monte de coisa, acabou. Vou sacudir a terra, acabou. Ele que manda. Vou trazer uma ventania para destruir um monte de coisa, acabou. E outra coisa o Senhor está chamando a gente para o mundo espiritual. Amém? A tua casa, o teu carrão, a tua casa, tudo que tu vê, não é teu. Até o que tu tem não é teu. Não é teu. O que tu tem não é teu. O que tu tem não é teu. Agora tem algo que é teu. E tu pode tomar posse que é teu. Amém? A Bíblia diz: se vocês forem infiéis com as coisas alheias desse mundo, até o que tu tem. O que tu tem é alheia, não é teu. Amém, irmão? Então, se tu for infiéis com as coisas alheias, não pense que vai receber a tua, o que é teu. Que loucura! Que loucura! O que eu tenho não é meu, e o que é meu, se eu vacilar, eu não vou ganhar. O que é meu? Ele comprou a eternidade para nós. É nossa. E o ladrão não rouba, a traça não corrói, não acontece nada. Amém? Então o que tu tem não é teu, louco. Hoje mesmo pedirão a tua alma, o que tu tem será para quem? Para quem? Não é teu. A tua casa, o teu carro, seja lá o que for que nós valorizamos tanto, vai acabar, e se não acabar, tem alguém de repente que está vindo lá de Sergipe, que vai morar na tua casa, que tu nunca viu. Não é teu, mas tem algo lá no céu que ele comprou que é teu. Amém? Então eu vou me apegar no que é meu, que não acaba. E eu não posso me apegar ao que não é meu. Não é meu. Amém? O que ele me deu é meu. O que o senhor está falando? Que a casa quem me deu? Quer a resposta dele? A resposta dele: não fui eu. Quem construiu casa foi vocês.
Eu não habito em templos feitos por mãos de homens. A casa quem fez foi vocês. A minha casa é espiritual. Amém? Quer vir para o mundo espiritual ou não? Segundo ele me salva daqui e me joga para as regiões celestiais, para mim viver lá. E a presença dele me leva para lá. Por isso que chega o tempo do refrigério, por causa da presença dele. Aí se eu sinto esse consolo, se eu sinto esse alívio, se eu sinto esse bem-estar espiritual na alma, a presença dele se encontra. Amém? É palavra. É palavra. Amém? O mundo invisível. Aí, como eu vivo isso? Pela fé no seu nome. Fez o seu nome fortalecer esse aí. Amém? Aí ele não anda, esse ser, não anda mais por fé, por vista, anda por fé. A fé não anda sozinha, amém, irmão? Eu aprendi isso com o Senhor. A fé não anda sozinha. A fé traz alegria sobre-humana. A fé traz a paz sobre-humana, um poder sobre-humano para a nossa alma. Por isso que não anda mais por vista, e sim por fé. Amém? Amém ou não amém? O qual você, não havendo visto, há mais. Tu não viu. Amém? Bem-aventurado o homem que me dá ouvido, mas aquele que me aborrece, ama a morte. Está repreendido, eu não amo mais a morte. Amém? Abra a palavra do Senhor no Evangelho de João. Louvado seja Deus. João 20. Vamos para o mundo espiritual, irmão? Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Sabe quem vai subir? Esses. O homem natural e o carnal não vai subir, não vão, porque ele veio transformar o homem carnal, natural, num homem espiritual, que não está de olho mais nesse mundo, porque ele enxerga que nada desse mundo é dele. Amém? Isso não é meu não, irmão. Aí tu vai falar assim, aquilo que tu tá, não é meu não, pô. Já existe alguém que vai me tomar. Quem? A morte vai chegar e vai me tomar tudo. Mas aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que ele me deu, ninguém vai me tomar, porque eu vou viver eternamente com o que ele me deu. E ele te deu aqui na terra para tu desfrutar depois lá. É para a gente viver isso hoje. João 20, 24 ao 29. Essa passagem é muito maravilhosa. Disseram, pois, uns aos outros. Espera aí, não, esse é o 19. 20. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Amém? Isso aqui uma semana antes. Jesus apareceu, quem não estava? Tomé. Glória a Deus. Não estava com eles quando veio Jesus. Disseram, pois, os outros discípulos. Amém? Tem alguns dizendo isso. Tem alguns que não estavam juntos. Amém? Tem alguns testificando que Jesus ressuscitou verdadeiramente com a vida. Amém? Um dos 12 chamados não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Rapaz, os discípulos todos falando. Olha o que Tomé falou. Talvez você, com a tua vida, tu revele que tu é um Tomé. Que tu não revele o Jesus vivo, tu está revelando o Jesus morto. Tu ainda é incrédulo. Porque quem está com Jesus revela que ele vive e revela com a vida. Amém?
e não puser o dedo no lugar do escravo, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles, quem estava agora? Nesse momento, Tomé estava, amém? Louvado seja o Senhor Jesus. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Amém? Paz seja convosco. Glória a Deus. Só que a divindade de Jesus, a onisciência, entrou em ação. Amém? Ele escutou o que Tomé falou. Ele escutou. Ele sabe tudo. Ele é 100% Deus e 100% homem. Amém? Depois disse a Tomé, amém? Ele tira os olhos dos outros, que testificou que ele estava vivo, e agora ele olha para Tomé. Que ruim ou não, Tomé estava ali agora. Ruim ou não, tu está aqui, pô. Para mudar o quadro. Nós somos o canal de outras pessoas aí fora, como Tomé, pô. E Jesus está presente, quer esse refrigério na alma de todo mundo. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Depois dessa, Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. De coração. Isso aqui é real, amém, irmão? E Tomé, de um incrédulo, fala ali para todo escutar: tu és Deus. Tu és o Altíssimo. Todo o poder está em tuas mãos. Por isso que ele fala aqui: Senhor meu e Deus meu. Repete a palavra do salmista. Amém? Agora, interessante, maravilha. Jesus não dá uma dura em Tomé por chamar ele de Deus. Aceita a honra. Não fala nada. Então, uma verdade para arrepiar qualquer um. O Deus encarnado verdadeiramente esteve aqui, em Cristo. Ele não repreende Tomé. Isso é uma verdade do Evangelho para arrebentar a alma de qualquer pecador. Ele é Deus. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Sem Ele, nada existiria. Ele é Deus. E depois, nós não podemos ser uma verdade que nós temos que revelar com a nossa vida. Então, essa verdade que nós aprendemos na palavra, estejamos todos dispostos a morrer por essa verdade do que ignorar ela. Existe um céu de glória para todos nós. Amém? Se é para se arrepender, com a maior felicidade, porque é a bondade dele que me leva ao arrependimento. Esse incrédulo fala de coração, mas fala assim: Tomé crê, mas Jesus não fica por aí, ele é espetacular. Ele vai falar algo a mais. Por que tu fez isso, tocou e creu também? Mais do que felizes são todos aqueles que não viram e creram. Porque a fé, mais do que felizes, a fé em Jesus não anda sozinha. Traz um amor transcendental, traz uma alegria que ninguém pode tirar. Traz uma paz que ninguém pode tocar. Traz um poder que ninguém entende para viver a nova vida.
é esse Jesus que tem que ser manifestado nas igrejas. Quem tem o Pai, tem o Filho. Quem tem o Filho, tem o Pai. Eu e o Pai somos um. Se não apresentar Jesus da maneira como diz as Escrituras, ninguém tem Deus. Ninguém. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu não preciso nem pedir mais nada ao Pai, porque o Pai vos ama. O Pai sabe o que vocês precisam, porque o Pai vos ama. Eu nem preciso mais interceder por vocês. Por quê? Porque o Pai vos ama. Por que Ele nos ama? Porque vocês me amaste desde o início e creram que eu fui enviado por Ele. Amém? Vamos trazer o amor do Pai para dentro de nós, entrar na eternidade, viver, não ficar preso naquilo que não é nosso. Amém? Não é. Nada desse mundo é teu, é alheio, não é teu. Vamos tomar posse, nem pensar em perder o que é nosso, que Ele nos deu lá na cruz do Calvário. Então Ele me levou para as regiões celestiais, para viver a vida de lá, em nome de Jesus. Amém? Então eu preciso me arrepender, sim. Eu preciso me voltar para o Deus vivo, sim. Para que o propósito? Para que seja apagado toda a minha iniquidade e o poder do pecado sobre a minha vida. E com isso, vai chegar o refrigério na minha alma, por causa da presença do Senhor. Essa é a realidade que tem que ser pregada e vivida em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.